Bom dia, pessoal, de novo, né? Então agora nós vamos começar a gravação da segunda parte, né, do vídeo, que é a parte da resolução dos exercícios, certo? Agora vocês não estão me vendo, vocês estão vendo só minha mão e uma folha onde eu vou resolver. Conforme eu vou lendo os exercícios, o exercício vai aparecer aí para vocês, então fiquem tranquilos, vocês podem acompanhar por aqui ou pela própria apostila. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com o exercício 1, né? Na verdade é um exercício que tem alternativas. Então vamos lá. Considere uma mistura de meio mol de metano e 1,5 mol de etano, certo? Contidos no recipiente de 30 litros de capacidade a 300 Kelvin de temperatura. Com essas informações, determine, dado R, que é igual a 0,082, está em atmosfera, né? Então, a pressão vai ser dada na atmosfera. Letra A, a pressão da mistura. Bom, ele quer saber a pressão da mistura e não a pressão parcial. Para eu descobrir a pressão, ou eu faço pressão parcial por pressão parcial e depois somo elas para achar a pressão total, ou é mais fácil a gente já achar direto a pressão total somando o número de mol. Para isso eu preciso achar o número, o N, né, que é o número de mols total, tá? Vai ser igual ao número de mols do CH4, né, mais o número de mols do C2H6, que é o etano, certo? Isso daqui vai ser meio mais 1,5, nós vamos ter 2 mols de gases, uma mistura gasosa, certo? Tá claro aí? Então agora nós vamos chegar na pressão total é igual, aliás, pressão total vezes o volume é igual a número de mols total vezes R vezes T. Então a pressão total vezes 30, né, que é o volume, 30 litros, é igual número de mols total, que é 2, vezes 0,082, vezes T, que é 300 Kelvin, já me deu em Kelvin, não preciso nem converter, maravilha. Então a pressão da mistura gasosa vai ser equivalente a 1,64 atm. Por que atm? Porque o R está em atm, né? Poderia estar em milímetro de mercúrio, pascal, essas coisas todas. Mas o R está em atm lá aí no exercício, que está aparecendo aí no cantinho inferior direito. Certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Eu acho que não, né? Então vamos dar uma subidinha aqui, ó. Só pra gente conseguir visualizar. Agora vai aparecer a alternativa B, aí para vocês lerem junto comigo. A fração molar de cada gás. Aí está falando da fração molar. Bom, a fração molar é representada pela letra X, como eu falei lá na teoria. Então eu vou fazer primeiro a do CH4. Aqui na letra A, tá? Aqui na letra A, nós simplesmente achamos o número total de mols, né, que é 2. Para achar uma fração molar é só eu fazer o número de mols do CH4, fração molar do CH4, dividido pelo número de mols total, certo? Então isso aqui vai ficar meio sobre 2, que vai ser igual a 0,25. 0,25 o quê? Nada, eu falei que ele é adimensional. Na verdade, fala que a única coisa que dá para saber é que a fração é 25%, né? E aqui o C2H6 vai ser igual N, número de mols do C2H6, sobre número de mols total. Isso daqui vai ser 1,5 sobre 2. Isso é igual a 0,75.
Achei a fração molar de cada gás. Beleza? Vamos subir um pouquinho. E agora nós vamos para letra C, que vai aparecer aí para vocês. A pressão parcial de cada gás. Eu não vou precisar fazer o PV igual a nRT de cada gás de novo, né? Não tem necessidade disso, já que eu já sei a pressão total. Então, para eu achar a pressão parcial, por exemplo, do CH4, tá? É só eu fazer a fração molar do CH4 vezes a pressão total. Então, isso daqui vai ser igual a 0,25 vezes, que é uma porcentagem, né? Vezes a pressão total, que é 1,64. Isso daqui vai dar 0,41 atm. A pressão parcial tem unidade, porque tem unidade de pressão, né, gente? Só a fração molar que não tem. Então, eu tenho 0,41 atmosfera, a pressão parcial do CH4. A do etano, se eu quisesse subtrair, poderia, mas vamos fazer a continha aqui, ó. Pressão do etano, né, que é o C2H6, vai ser igual a fração molar do etano, C2H6, vezes a pressão total, que é igual a 0,75 vezes 1,64. Isso tudo vai dar um total de 1,23 atm. Achei a pressão parcial do etano. Alguma dúvida, gente? Se ficou, depois vocês falem comigo, tá? Que a gente tira as dúvidas de vocês. Vai aparecer agora para vocês. Vou subir um pouquinho a folha aqui, né? Vai aparecer o exercício 2 aí, para a gente resolver. Então eu vou ler o exercício e já resolver ele. Para a gente poder seguir com a matéria. Uma mistura gasosa constituída por 14 gramas de nitrogênio, que é o N2, e 9 gramas de hidrogênio, que é o H2, está num recipiente fechado, exercendo uma pressão de 1 bar. Bar é uma unidade de pressão, que equivale a uma atmosfera, um pouquinho, quase igual, tá? Determine a composição da mistura em porcentagem em volume. Bom, isso daí é a última parte da matéria que eu falei para vocês, que a porcentagem em volumes é proporcional à porcentagem em número de mols. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o número de mols de todo mundo, né? Então eu vou fazer o número de mols do N2. Vocês lembram como acha o número de mols? É massa sobre massa molar. A massa de nitrogênio que eu tenho é de 14 gramas, que está aí aparecendo no exercício. E a massa molar do nitrogênio foi dada ali embaixo. Cuidado, não é 14, viu? É 28. Por que 28? Porque é N2. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, a molécula de N2, a massa molar é 28 gramas por mol. Então, isso daqui vai dar um total de meio mol. Ok? Agora, aqui embaixo, eu vou achar o número de mols do H2. Mesma coisa, ó, massa sobre massa molar. Eu tenho 9 gramas de nitrogênio sobre... A massa molar do hidrogênio não é 1, é 2. Por quê? Porque a molécula é H2, não H1. 9 dividido por 2, então eu vou ter um total de 4,5 mols de H2. Ok? Então eu vou fazer aqui do lado o número de mols total, né? Por que eu estou fazendo o número de mols total? Para eu poder achar a fração molar e consequentemente a porcentagem em número de mols, que é equivalente à porcentagem em volume, né, que a gente viu lá no finzinho da teoria. Então nós temos aqui que o número de mols total é igual a meio mais 4,5, que é igual a 5 mols. Tá? Então eu vou achar agora a fração molar, certo? Fração molar do N2, que é igual a meio sobre 5, né, que é o número de mols do N2 dividido pelo número de mols total. Isso daqui vai dar igual a 0,1. E como ele está querendo uma porcentagem, eu vou transformar isso em porcentagem, né? Que isso daqui é o equivalente, 0,1 é equivalente a 10%. E a fração molar do H2 é igual a 4,5 sobre 5,
que é igual a 0,9, que é o equivalente a 90%. Correto? Então, vamos com isso daqui, gente, é equivalente ao número de mols. Só que a última parte da aula teórica eu falei isso. O número de mols é proporcional ao volume. Ou seja, se eu tenho 10% em mols, eu tenho 10% em volume. E se eu tenho 90% aqui do H2 em mols, eu tenho 90% em volume. Então, a resposta, a composição da mistura, né? A composição é de 10% em volume de N2 e 90% em volume de H2. Certo, gente? Esse foi o exercício 2. E agora aí vai aparecer para vocês o exercício 3, tá? Então eu vou realinhar a folha aqui, virar a folhinha para vocês, tá? Tá certinho aqui. Então vamos lá para o exercício 3 que tá aparecendo aí para vocês. Certo? Exercício 3. Em mergulhos profundos, com mais de 60 metros de profundidade, recomenda-se utilizar uma mistura gasosa diferente do ar comprimido. Nesse caso, utiliza o Trimix, uma mistura formada por 16% em volume de oxigênio, 24% de volume de hélio e 60% em volume de nitrogênio. Sabendo que a pressão interna no cilindro é próxima de 4.000 mm de mercúrio, calcule as pressões parciais de cada gás componente da mistura. Bom, então vamos lá. Como eu tenho 16% em volume, né, de oxigênio, a fração molar do oxigênio, que é o O2, é igual a 0,16, 16%. Se eu tenho 24% em volume de hélio, a fração molar do hélio é igual a 0,24. E se eu tenho 60% em volume de nitrogênio, a fração molar do N2 é igual a 0,60 ou 0,6. Para eu achar a pressão parcial, por quê? Porcentagem em volume é a mesma coisa da porcentagem em número de mols, que é o que é equivalente à porcentagem. É só eu fazer a pressão parcial, então, do O2, né, é igual à fração molar dele, que é o O2, que eu achei aqui em cima, vezes a pressão total. Então, isso daqui vai ser igual a 0,16 vezes 4.000, que está em milímetro de mercúrio, né? Então, isso daqui vai ser igual a 640 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão parcial do oxigênio. Pressão parcial do gás hélio. Opa, não é H2, não é HE. Essa é a fração molar do hélio vezes a pressão total. Isso daqui é igual a 0,24 vezes 4.000, que vai corresponder a 960 milímetros de mercúrio. E a pressão parcial do nitrogênio, tá dando para ver aí, vai ser a fração molar do N2 vezes a pressão total, que é igual a 0,60 vezes 4.000, que isso aqui vai equivaler a 2.400 milímetros de mercúrio. Beleza?
Agora nós vamos para o último exercício. O vídeo já está se estendendo um pouquinho mais do que deveria, né? Mas por uma boa razão, para ficar bem explicadinho para vocês como é que faz o exercício, tá? Exercício 4. Considere um sistema formado por dois frascos A e B, conectados por um tubo de volume desprezível. Significa que o volume só vale o volume dos frascos, não do tubo. Então o A tem um volume de 2 litros, pressão de 4 atmosferas. E o B um volume de 8 litros, pressão de 2 atmosferas. Inicialmente, cada frasco contém um gás que exerce uma pressão diferente, conforme indicado na figura. Após abrir a torneira de comunicação, o sistema entra em equilíbrio. Determine a pressão da mistura, sabendo que se trata de uma transformação isotérmica, né? Bom, o que eu sei aqui? Eu vou ter que achar a pressão parcial para depois chegar na pressão total, porque eu consigo achar a pressão de A, a pressão de B, né? São transformações isotérmicas. Vocês lembram que transformação isotérmica é P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Vamos fazer primeiro do H2, né? O H2 está assim. A pressão inicial do H2 é 4, né? Então eu vou fazer primeiro aqui do H2. A pressão inicial do H2 é 4 atmosferas. Vezes o volume inicial do H2 é 2 litros, que ele está naquele recipiente pequenininho. A pressão final, que é a pressão do H2 que eu quero saber, né? Vezes o volume. Qual que é o volume final? É a soma dos dois recipientes. 2 com 8 dá 10 litros. Certo? Então a pressão final do H2, a pressão parcial, vai ser uma pressão parcial porque eu vou estar com os dois gases misturados. Mas o H2 especificamente ele vai estar exercendo uma pressão de 0,8 atm. Ok? Beleza, esse é o H2. Agora aqui do lado eu vou fazer do N2. Tá? Mesma fórmula. P1, N2. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. A pressão inicial do N2 é 2 atmosferas, vezes o volume inicial, que é 8 litros, é igual a pressão final do N2, vezes o volume final, que é 10, né? Que é a soma dos dois recipientes. Então, a pressão parcial do N2 no final vai ser igual a 1,6 atm. Essa é a pressão parcial do N2. Bom, então qual vai ser a pressão do sistema? Você lembra que eu falei que a pressão total é sempre o somatório das pressões parciais? Eu achei, pelo fato de ele me falar que era uma transformação isotérmica, né? Porque não mudava a temperatura, só mudava a pressão e volume. Eu consegui achar a pressão parcial do H2 e a pressão parcial do N2. Então a pressão total é o somatório das pressões parciais. Então é a pressão do H2 mais a pressão do N2. Então a pressão total é igual a 0,8 mais 1,6, que vai ser igual a 2,4 atmosfera. Achei esse um exercício que precisava pensar um pouquinho mais para resolver, mas mesmo assim era possível. Pessoal, eu queria que como atividade disso, que é o que eu vou contar para valer nota, prestem muita atenção. Eu vou dar todo fim de semana para vocês fazerem, vou vistar na segunda. Vocês fizessem a tarefa mínima e complementar do plural, normal. Eu sei que vocês não são obrigados a fazer por ser terceirão, mas eu vou precisar que vocês façam, porque como a gente está online, eu preciso que vocês façam alguma atividade. Beleza? Agora não acabou, eu vou gravar mais mais 2 aulas da frente B. E aí vocês vão vendo, tá? É sempre o equivalente à aula da semana inteira, não vou dar uma aula só na semana. Beleza, gente? Então até já já.